Paz seja com todos. Depois que você ouvir esta mensagem, você vai querer acrescentar uma coisa no teu pedido de oração. Depois que eu ouvir essa mensagem, você vai falar, opa, deixa eu pedir isso também. Tá? Então, abre a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9. Achou? Um adolescente está falando com Deus. Ele é muito novinho, ele reconhece que ele é cru, que ele está verde, que ele não tem experiência, que ele não sabe nem se comportar. E ele pede para Deus o seguinte: e a teu servo, pois, dá um coração entendido, para que julgue a teu povo, para que prudentemente, discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? Ele está pedindo um coração entendido a Deus. Eu vou ler de novo. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse teu grande povo? Quando o pai dele morreu, ele se tornou o sucessor, o rei. Mas ele era muito jovem. Os sábios que traduziram o Antigo Testamento, ou a Torá, como eles chamam, do hebraico para o grego, isso foi feito antes de Cristo, eram 70 sábios que fizeram essa tradução. Esses sábios diziam que Salomão, nessa época, tinha 12 anos de idade quando se tornou rei. 12 anos? É muito menino mesmo. O historiador Flávio Josefo diz que, no seu livro Antiguidades, Salomão tinha 14 anos de idade quando começou a governar. 14 anos é muito pouco também. Muitos teólogos dizem que não, que Salomão, na verdade, tinha 20 anos de idade. De qualquer maneira, muito jovem, muito cru, muito inexperiente. E o pai dele, o rei Davi, antes de morrer, chamou Salomão, esse jovem, que não sabemos se ele tinha 12, 14 ou 20 anos, e disse: meu filho, está vendo essa planta? É a planta do novo templo de Jerusalém. Deus não me deixou construir esse templo, é você quem vai construir. E o Salomão não tinha experiência nenhuma de construção, nunca tinha levantado sequer um muro ou uma parede. Não era arquiteto, não era engenheiro, não era empreiteiro, não tinha as noções de engenharia ou as noções de hidráulica, enfim, de uma construção sólida, principalmente daquele porte. Seria algo tão grande que o mundo antigo consideraria uma das 7 maravilhas do mundo. E é um garoto que está agora recebendo a missão de construir aquele templo. Aí o pai dele morreu, ele se tornou rei, e o capítulo 3, no versículo 3, diz assim: e Salomão, esse garoto, amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Ou seja, ele tinha um exemplo do pai dele. Ele procurava ser um imitador do pai dele. Ele gostaria de ser um bom rei como seu pai foi. E ele foi criado na palavra de Deus. Ele amava ao Senhor. Mesmo muito jovem, ele amava ao Senhor. Ele tinha muito amor no seu coração. Apesar de não ver Deus,
ele amava ao Senhor. E aí ele foi num lugar chamado Gibeon, e lá a palavra nos conta que ele ofereceu 1000 holocaustos para Deus. Fez 1000 sacrifícios para Deus. E o holocausto ele é muito trabalhoso, porque além de escolher a melhor vítima para sacrificar, depois de oferecer para Deus em sacrifício, era necessário colocar fogo e esperar aquele sacrifício ser consumido, até virar fumaça e subir ao céu. Então foi muito trabalhoso o que o jovem Salomão fez. Ele ficou exaurido, cansado, muito cansado, e de noite Deus apareceu para ele em sonho e disse para ele: pede-me o que queres que eu te dê. Você já pensou Deus chegar para você e falar: pode pedir o que você quiser que eu vou te dar? Muita gente eu sei que pediria para ganhar sozinho na loto, né? Muita gente pediria muita fama, enfim, alguém iria pedir coisas materiais ou vida longa. E ele tem esta oferta de Deus, na verdade é um cheque branco. Pode pedir o que você quiser eu vou te dar. Deus apareceu para ele em sonho. E o Salomão, o jovem Salomão, 12, 14 ou 20 anos, ele confessa para Deus a sua inexperiência. Veja o versículo 7. Ele diz assim para Deus, em sonho, viu? Ele está conversando com Deus no sonho. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno. Menino pequeno. Eu sou um menino pequeno. Eu nem sei como sair, nem como entrar. Quer dizer, ele está dizendo as coisas mais simples, mais básicas, eu não sei fazer. Ou seja, confessou a total incapacidade de estar naquela posição. Reconhece que não tem qualificação para a missão que recebeu, mas ele é o rei. Ele vai ter que encarar o problema, ele vai ter que resolver o problema. Foi quando ele pediu para o Senhor um coração entendido. Mas no original hebraico não está escrito coração entendido. Está escrito coração ouvidor. Um coração que ouve. Eu quero um coração ouvidor para julgar o teu grande povo. E naquela época, segundo o censo que o pai dele tinha feito, você já deve ter lido isso no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, que o rei Davi encomendou um recenseamento da população e apresentaram para ele a soma de 1.300.000 homens capazes de ir para a guerra, fora os reservistas, mulheres e crianças. Calcula-se, então, que a população de Israel, naquela época, era de 6 milhões de pessoas. E Salomão vai ter que governar 6 milhões de pessoas? Como assim? E decidir coisas importantíssimas. E com a missão de construir o templo, ele poderia falar para Deus: meu Deus, me capacita como engenheiro para eu fazer essa construção para o Senhor, esse templo maravilhoso. Mas ele não pediu isso. Senhor, faz de mim um grande arquiteto. Me capacita como arquiteto para que eu faça um templo para o Senhor muito belo, muito refinado. Mas ele não pediu para ser um arquiteto. Ele poderia pedir qualquer coisa, inclusive. Qualquer coisa que ele quisesse. Deus está fazendo uma oferta generosa para Salomão. E por que Deus está fazendo uma oferta generosa para Salomão? Primeiro porque ele, desde a mais tenra idade, amava o Senhor. Ele amava a Deus. Ele colocava Deus em primeiro lugar desde pequeno. E ele dá prova desse segredo quando ele diz para Deus o que ele quer. Ele não está pedindo nenhuma capacitação profissional.
Ele não está pedindo riquezas materiais, ele não está pedindo vida longa e nem a destruição dos seus inimigos. Ele está pedindo para Deus um coração ouvidor, um coração que consiga ouvir causas de juízo e que ouça também conselhos, que às vezes a pessoa tem um coração teimoso, ela não gosta de ouvir ninguém. A pessoa é a dona da razão e ela não ouve conselho algum. Ele quer um coração ouvidor e saber se aquele conselho é bom ou não, porque ele vai ter que dividir as tarefas, ele vai ter que delegar as funções, ele vai ter que delegar a construção do templo, ele tem que saber com quem ele está falando e se a pessoa realmente é a certa para aquela função. Ele vai ter que contratar muita gente para essa obra, inclusive para formar o seu ministério. Como é que ele vai governar um país sem bons assessores, sem bons ministros? Ele tem que saber quem é bajulador, quem é capaz, quem realmente tem qualificação para a função. Para todas as áreas, ele vai ter que ter um coração ouvidor e discernir entre o bem e o mal. Olha o que ele está pedindo. E ele diz, para julgar o teu grande povo. Ele quer ser, inclusive, um rei que ouve as questões das pessoas, as demandas das pessoas, as petições das pessoas. Dá para o teu servo um coração ouvidor. Pediu um coração ouvinte, um coração que ouve. Deus aprecia um coração que ouve, porque há pessoas que não querem ouvir nem a palavra de Deus. Há pessoas que não querem ouvir o que Deus tem a dizer. Ele quer um coração que tenha a capacidade de ouvir conselheiros, de ouvir pessoas que precisam. Ele quer um coração ouvidor. Não pediu coisas materiais. E outra coisa, não pediu para ele. Ele pede para julgar o povo de Deus, para discernir entre o bem e o mal, para ser um bom governante, para servir o povo. Olha o que ele coloca. E quando ele pede isso, o segredo está em Mateus capítulo 6, versículo 33, onde Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele falou, Senhor, eu quero te servir e servir o teu povo. Eu quero saber servir o teu povo. Me dá um coração ouvidor. Eu quero ser bom para o teu povo. Aí Deus ficou tão contente, que Deus falou, olha, como você não pediu riquezas, nem vida longa, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu este coração ouvidor para abençoar o meu povo, para servir o meu povo. Eis que fiz, olha o detalhe, Deus dizendo, eis que fiz segundo a tua palavra. Dá uma lida aí no versículo 12. Eis que fiz segundo a tua palavra. Deus não está dizendo, eis que farei conforme a tua palavra. Deus está dizendo, eis que fiz conforme a tua palavra. Atenção, Deus vai fazer conforme a tua palavra. E se você pedir direito, Deus está dizendo, eu já fiz do jeito que você pediu. Deus está colocando a coisa como já feita. E outra coisa, continua lendo aqui, ó. Eis que te dei um coração tão sábio. Eu te dei. Deus não está falando, eu te darei. Você é jovem ainda, você vai estudar, você vai aprender bastante, eu vou te dar facilidade para memorizar as coisas, eu vou te dar uma mente brilhante para você assimilar conhecimentos de matemática, engenharia, física, eu vou te dar muito conhecimento, você vai ter facilidade para aprender. Não, Deus está dizendo, eu já dei, ó. Não é que Deus irá dar, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Deus falou, já te atendi. Atenção, quer tomar posse dessa palavra?
Eu já fiz conforme a tua palavra. Eu já fiz do jeito que você pediu. Eu já dei o que você quer. Eu já dei. Porque você pediu bem. Aí, ao detalhe, o bônus, a gratificação, o brinde extra. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas e até aquilo que você não pediu. Aliás, tem coisas que você nem sabe que vai precisar amanhã ou esta semana. Esse é o bônus de Deus. Quando você busca o reino em primeiro lugar. Quando você busca o Senhor em primeiro lugar. Quando você ama Deus e o coloca acima de qualquer outra pessoa ou coisa, ou projeto. Deus está dizendo aqui qual é o bônus. E também, até o que não pediste. Até o que você não pediu, Salomão. Eu te dei. Olha aqui, até o que você não pediu. Olha o bônus, olha a gratificação para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus. Assim, riquezas como glória. Porque todo mundo quer, na verdade, uma vida de fartura, uma vida próspera. É verdade ou não é? Todo mundo quer uma vida de reconhecimento, uma vida de glória. As pessoas te admirarem, teus familiares te admirarem, a vizinhança te admirar, a parentela te admirar. Todo mundo quer isso. Você ser reconhecido no seu trabalho, naquilo que você faz, na sua profissão, na sua carreira, no seu ramo de negócio. Você ter a glória de se destacar dos concorrentes, se você trabalha por conta própria, ou se você tem um negócio próprio. Todo mundo deseja isso. Mas Salomão não pediu isso, ainda que ele desejasse. Por isso que eu te falei, olha, depois que você ouvir esta mensagem, você vai querer acrescentar uma coisa em primeiro lugar aí, no teu pedido de oração. Você vai querer acrescentar isso. Porque não tem nada mais importante do que isso. Porque se você tiver sabedoria, você vai saber lidar com qualquer situação e problema. Você vai enfrentar todas as coisas que aparecerem na sua vida sem se apavorar, porque você vai ter sabedoria. A sabedoria vai dizer para você, faz assim, diga isso, diga aquilo, age desse jeito, se conduza dessa maneira, seja na família, seja no trabalho ou em qualquer outra coisa. O bônus de Deus é para quem busca o seu reino em primeiro lugar. Aí Deus está dizendo, eu estou fazendo. E vou fazer mais uma coisa, Salomão. Aí Deus fala para esse jovem, hein? Será que ele tem 12 anos? 14? Será que ele tem 20? Está no auge da vida? Ele não está preocupado com a velhice nesse momento. Ele não está preocupado com muitos anos de vida. Porque ele não tem qualquer ameaça de morte. Ele não tem nenhuma doença. Ele é jovem, ele tem uma saúde perfeita. Ele está muito bem fisicamente. Ele não pensa na velhice. E Deus está dizendo aqui para ele, e mais, se você, guardar a minha palavra daqui para frente, guardar a minha palavra, eu ainda vou multiplicar os seus anos de vida. Viver bastante. Viver muito. Você vê que só tem benefício. Atenção, é isso que eu estou chamando tua atenção agora. Amar ao Senhor em primeiro lugar e acima de todas as coisas. E Salomão amava ao Senhor. E andava no caminho de Davi, seu pai. Salomão busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele quer servir, ele não quer ser servido. Ele está colocando a vida dele a serviço de Deus. Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos para abençoar o teu povo. Eu quero cuidar do teu povo.
Eu quero ser uma bênção para o teu povo. Ou seja, ele não é egoísta. Ele não está pensando nele mesmo, ele não está dizendo eu quero isso, eu quero aquilo. Ele está se colocando a serviço de Deus para servir também ao próximo. E ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. E pede uma coisa tão abstrata como essa. Coisa abstrata, sabedoria. Porque Salomão entende que a pessoa pode até nascer limitada intelectualmente. Ela pode ter limitações intelectuais, mas Deus é poderoso para ampliar a capacidade intelectual da pessoa. Quando ele pede um coração ouvidor, o coração a gente traduz na palavra de Deus como aquele lugar que abriga todos os sentimentos e a nossa personalidade e todos os nossos desejos. O coração aqui nesse sentido é a pessoa, não é o órgão que fica pulsando e está batendo aí sem que você perceba. Ele não está falando do órgão coração, ele está falando dele. Eu quero a minha alma, o meu espírito, o meu ser, eu quero ser assim. Eu quero ter um coração ouvinte. Deus falou, fechado, tudo feito. Mas quando ele acordou era sonho. Ele falou, poxa, mas era sonho, mas que bonito sonho que eu tive. Eu creio que Deus apareceu mesmo. Ele tinha ido para Gibeon, né? Fazer os holocaustos, mas agora ele vai para Jerusalém. Jerusalém é lugar de paz. Jerusalém é a casa de Deus. E ele vai para Jerusalém e oferta novamente ao Senhor e vai começar a governar a partir daí. Aí surge o primeiro teste. Ele não pediu um coração ouvinte? Não foi isso que ele pediu para Deus? Me dá um coração ouvinte para ouvir as causas do teu povo. Deus falou, vamos ver se ele quer mesmo ouvir, se ele quer servir. Vamos ver como que Salomão vai reagir. E acontece que dizem para o rei, o jovem rei, tem duas prostitutas aí brigando, querendo uma audiência com o rei. Olha, duas prostitutas estão lá discutindo, brigando, e querem uma audiência com o rei. Salomão poderia dizer, você acha que eu tenho tempo para ficar atendendo mulher da vida? Eu sou rei, eu sou um homem ocupadíssimo, eu tenho tanta responsabilidade. Despache essas mulheres, manda embora, manda embora. Não foi isso que o Pedro falou para Jesus? Senhor, olha essa mulher que vem gritando atrás da gente, manda ela embora. Salomão podia dizer, não tenho tempo para ficar ouvindo prostitutas, não. Que é isso? Ó, a primeira causa que aparece para Salomão, duas mulheres que para a sociedade eram desqualificadas. Duas mulheres que não tinham direito algum reconhecido. Sabe o que o Salomão faz? Manda elas entrarem. Manda essas duas mulheres entrarem. Quando elas entram na presença daquele jovem, elas param com a briga. Salomão pergunta, o que é que está acontecendo? Eu quero ouvir. Por que vocês estão brigando? Rei, sabe o que acontece? Eu e essa mulher estávamos grávidas. Meu filho nasceu e 3 dias depois nasceu o filho dela. E nós moramos no mesmo quarto. E à noite, enquanto eu dormia com meu filho do meu lado, essa mulher se deitou em cima do filho dela e o sufocou. E o menino morreu. Ela, vendo que o filho estava morto e que eu estava dormindo na outra cama com o meu filhinho, ela pegou o filho morto, levou até a minha cama, tirou o meu filho que estava perto de mim e eu dormindo não vi nada,
Mas ela trocou os bebês. Trocou os bebês, apesar de eu não ter visto nada, eu descobri a fraude de manhã, quando eu fui amamentar o meu filho, que eu vi que o menino estava morto. Eu peguei o bebê estava morto, gelado. Aí eu fiquei olhando bem para o rosto do bebê e vi que não era o meu filho, porque eu já estava com ele há 3 dias. Eu já tinha memorizado os traços do meu filho. Então ela trocou o bebê e não quer devolver o meu filho. E fica falando que o meu filho é o que morreu e é mentira dela. Depois de ela ter falado, o rei Salomão mandou a outra falar. E a outra disse: rei, é tudo ao contrário do que ela disse. Ela está mentindo descaradamente para enganar o rei. Não foi nada disso. O que ela contou é ao contrário. O filho dela morreu e ela veio trocar pelo meu. E ela quer o meu filho para ela. Mas o filho dela está morto. O filho vivo é meu. E ficou esse debate. Alguém é testemunha dessas 2 mulheres? Não, não tem testemunhas aqui. Mas nem as parteiras. Não vieram parteiras como testemunhas. Nenhum vizinho podia ser testemunha, não. Era a palavra de uma contra a palavra da outra. Imagine. Se isso acontecesse nos dias atuais, essa ação iria demorar uns 15 anos para ser resolvida. Porque iam pedir DNA, iam pedir perícia, depois teria apelação, recurso, e a coisa demoraria anos e acabar no Supremo, para o Supremo resolver. O Salomão vai resolver isso em meia hora. Aquele garoto, aquele menino, vai resolver em meia hora. Essa daqui está dizendo que o filho vivo é dela e que o morto é da outra. E essa outra aqui está dizendo ao contrário, que o filho vivo é dela e o morto é da outra. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei. Segurem a criança. Chamou um guarda lá. Segurem a criança aí, pelas 2 pernas. Me tragam uma espada. Aí trouxeram uma espada e as 2 mulheres olhando. Eu vou dividir essa criança na metade e vou dar metade para cada um e pronto, acabou a confusão. Aí uma das mulheres, quando vê que a espada vai ser erguida e a criança vai ser dividida, ela grita: não mate o menino de jeito nenhum, não, pode dar para ela o menino, não mate esse menino, deixa o menino vivo. E a outra, que não queria perder a causa, que queria a criança de qualquer maneira, ela diz: nem meu nem dela, nem meu nem dela, pode dividir. E a outra dizendo: não, pode dar para ela, por favor, dá para ela. Aí o rei, o jovem rei, diz: não matem o menino. Não matem de maneira alguma. Entreguem esse bebê para essa mulher, porque ela é a verdadeira mãe. Ela prefere ver o filho nos braços de outra do que ver o seu filho morto. Ela é a verdadeira mãe. E aquilo causou um espanto muito grande em Jerusalém, especialmente, e a fama de Salomão correu. A primeira audiência que ele teve foi esse caso. A primeira coisa que ele resolveu com o dom da sabedoria foi essa ação. Um historiador conta que no passado, na antiguidade, um rei conquistou muitos outros reis e reinos. E eles tinham que pagar tributo.
E um desses reinos era governado por um rei que diziam que ele tinha um único filho. Era um reino distante. Mas aquele rei, que era um rei dominado, morreu. Quem deveria sucedê-lo era o seu único filho. Mas quando o rei chama o sucessor, se apresentam 3 moços ao mesmo tempo. E os 3 dizendo que era o filho do rei morto. Cada um começou a dizer: não, eu sou o filho do rei que morreu. Não, eu que sou o filho do rei que morreu. Não, eu que sou o filho do rei que morreu. Porque um deles iria receber a coroa e o reino. Ainda que fosse um reino dominado, o poder era muito grande. E os 3, naquela época, começaram a dizer que era o filho legítimo. Na época também não havia DNA, não tinha como se verificar isso. O rei, esse rei da antiguidade, mandou trazer o cadáver do rei morto. Colocou o cadáver do rei morto sobre uma lápide, ali uma laje, corpo do rei morto. E os 3 que diziam, cada um que era o filho, estavam olhando. O rei pegou uma lança, deu para um dos jovens e disse: atravesse o cadáver do rei. Pegou a lança, foi lá no defunto e tirou e devolveu a lança para o rei. O rei pegou a lança e deu para o segundo, que falava que era filho. Atravesse o cadáver do rei morto. Ele pegou a lança, foi lá e tirou a lança e devolveu para o rei. O rei deu a lança para o terceiro moço e disse: atravesse o defunto com esta lança. Não, não posso. Eu estou dando uma ordem, eu sou o rei. Atravesse o defunto com essa lança. Não posso fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Eu não tenho coragem de fazer isso com meu pai. Eu acho que seria um desrespeito à memória do meu pai. Aí o rei falou: esse é o herdeiro verdadeiro. Então, Salomão teve esse discernimento, essa capacidade, e resolveu aquela demanda que hoje seria um caos total, e ele vai ter prosperidade, paz, riquezas, ele vai governar com tranquilidade. A prata vai ser tão abundante durante o seu reino, que a palavra de Deus diz que era como pedras espalhadas nas ruas. Você imagina você andar numa rua, tem uma pedra de prata, outra pedra de prata, e ninguém pega porque tem tanta prata no reino. Todo mundo já pegou tanta prata. Salomão só vai cometer um erro gravíssimo. Aliás, não. 1000 erros gravíssimos. Antes dessa prova e do sonho com Deus, ele se casou com a filha do faraó. Um país idólatra, metido com ocultismo, feitiçaria, magia negra. Um país com muitos deuses. Ele tinha 12 anos de idade. Mas não tinha sabedoria ainda, né? Ou tinha 14 anos, ou tinha 20 anos, mas fez besteira. Casou com a filha do faraó. Depois que ele recebeu sabedoria, eu não sei se ele achou o casamento muito bom, mas ele vai casar mais 699 vezes. Ele vai ter um total de 700 esposas, e ainda 300 concubinas. A maioria de países vizinhos, porque o Salomão vai dominar toda aquela região do Oriente Médio. Ele vai chegar até o Iraque. Ele vai chegar na Babilônia. Ele vai chegar até o Egito com seu reino. E dos países dominados,
vão vir as mais belas mulheres. E Salomão vai começar a ouvir, ele que tinha um coração ouvinte, vai começar a ouvir os pedidos dessas mulheres pagãs. E elas vão começar a seduzir o Salomão, dizendo, né, com aquele jeitinho que só uma mulher sabe. Uma mulher arranca o que quiser de um homem, vamos falar a verdade. É ou não é? Eu imagino uma chegando para o Salomão e dizendo, Salomãozinho, Salomãozinho, olha, eu sou devota desse ídolo aqui. Olha que ídolo bonitinho. Constrói um templozinho para o meu Deus. Salomão foi e começou a construir templos para os deuses das mulheres estrangeiras. E aí ele cometeu essa falha. 1000 falhas, na verdade. Isso foi uma tragédia para Salomão. Uma desgraça para Salomão. E ele se esqueceu disso que Deus falou. E se andares nos meus caminhos, guardando a minha palavra, ele deixou de guardar a palavra de Deus. Um homem muito sábio, mas que deixou o discernimento de lado, porque ele tinha um coração ouvinte, e começou a dar crédito também a maus conselhos, a maus pedidos. Quando você começa a dar ouvidos às coisas ruins, quando você começa a prestar atenção e a meditar nas coisas ruins que te falam e achar que tudo bem, qual o problema? Em tanta igreja estão fazendo tantas coisas erradas, virou normal agora? Então, qual o problema? Você começa a fazer coisas erradas que desagradam a Deus e entristecem o Espírito Santo. Aí, por mais bem-sucedido que você seja, a tua vida vai desandar. Mas vamos agora pensar nas 2 mulheres e os 2 bebezinhos, os 2 filhinhos. Aquelas 2 mulheres que disputavam o bebê vivo, alguma delas queria o bebê morto? Não. As 2 diziam, não, o morto não é meu, eu não quero o bebê morto. Eu não quero o bebê morto. Eu quero o vivo. As 2 mulheres queriam o bebê vivo e não o bebê morto. E isso é uma figura do Senhor Jesus. Alguém aqui quer um Cristo morto? Qual a utilidade que haveria para nós um Cristo morto? O apóstolo Paulo escreveu, se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé. Ninguém quer um Cristo morto, um Jesus morto. Nós queremos o Jesus vivo. E eu vou te dizer, o Jesus vivo é meu. O Jesus vivo é meu. Você tem que dizer, diga, o Jesus vivo é meu. Vamos ficar todos de pé. O Jesus morto não poderia fazer nada pela gente, agora o Jesus vivo pode. E o Jesus vivo, entre outras coisas, está aqui no nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. E sabe o que ele falou quando estava aqui na terra? Ele pregou dizendo assim, a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo e condenará esta geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Esse que é maior do que Salomão, ele está vivo.
tem todo o poder no céu e na terra para te dar sabedoria, para viver esta vida com sabedoria e não com tolices, não com perda de tempo, não com decisões erradas, não por caminhos maus. Às vezes a pessoa, por falta de sabedoria, escolhe maus caminhos. Às vezes, por falta de sabedoria, a pessoa decide de maneira errada. Mas Jesus está vivo e com poder para te dar sabedoria. Uma mulher, ontem eu estava em Goiânia, me preparando para voltar para São Paulo, porque eu preguei no 12º Congresso dos Magistrados. E essa mulher ontem, esposa de um juiz, ela me viu ali, esperando o táxi, e ela chegou para mim e falou assim: pastor, qual é o segredo? O senhor tem alguma técnica para pregar? Porque eu estou querendo fazer um curso de oratória, eu estou querendo aprender, porque eu estou agora fazendo reunião com mulheres, e eu não sei como fazer. Igualzinho o Salomão, eu não sei como fazer. Eu falei, eu tenho uma técnica assim. Eu posso contar para você também qual é a minha técnica, mas hoje eu não vou contar não, vou te deixar com água na boca. Mas eu tenho sim. Muito eficiente. Muito eficiente. Mas se você entregar a vida para Jesus agora e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu não vou precisar nem contar para você qual é a minha técnica. Você vai descobrir. Você vai discernir, você vai saber. Se você fizer essa opção agora, pelo Jesus vivo, por esse Jesus que ressuscitou, e lá em Apocalipse, ele aparece glorificado para João, o apóstolo, que já está velho, e ele diz para João: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Você quer esse Jesus vivo? Ou você quer o Jesus morto? Um Jesus de barro? Um Jesus sem vida? Tem gente, eu já vi em joalherias, em Israel é engraçado, né? Israel é engraçado, os judeus são bem peculiares, porque eles rejeitam Jesus, eles não acreditam em Jesus, mas nas joalherias vendem crucifixo de ouro com um Jesus morto ali. Mas você quer um Jesus morto ainda que seja de ouro? Ou de diamante? Não. Você tem que querer o Jesus vivo. O Jesus vivo. Você tem que dizer, não, o vivo é meu. O Jesus vivo é meu. É meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O Jesus vivo é meu, o Todo-Poderoso é meu. Quem quer receber o Jesus vivo? Quem quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão mais alto que puder. Olha quanta gente! Ô glória! Vem buscar o Jesus vivo, vem aqui para frente. E Ele vai te dar vida, viu? Vida de verdade. Ele vai curar suas enfermidades, Ele vai arrancar os teus vícios, Ele vai resolver os teus problemas, Ele vai abençoar a tua vida, o teu trabalho, os teus negócios, e ainda vai te dar mais do que vida longa. Ele vai te dar a vida eterna. O que é que Ele disse? Se você andar no meu caminho e guardar a minha palavra, nunca mais você morrerá. Eu vou te dar vida longa. Quando eu nasci num berço evangélico, sabe? Fui apresentado quando era bebezinho lá em Piracicaba.
Eu fui apresentado no templo, mas depois a minha família saiu da igreja, se afastou da igreja, e eu, quando tinha uns 8, 9 anos, até ia sozinho para a igreja, porque alguém me chamava para ir na igreja. Mas depois que eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu comecei a conviver com outros meninos que já fumavam, que já bebiam, e fui aprendendo essas coisas que todo adolescente vai aprendendo, as coisas erradas. E aos 20 anos eu era altamente perturbado, endemoniado. E uma voz me dizia que eu ia morrer. Eu tinha muito medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. E é interessante que eu pensava em suicídio. Eu pensava em suicídio para acabar os meus tormentos. Depois que eu encontrei o Jesus vivo, aliás, não fui eu que encontrei Jesus, foi ele que me encontrou. Eu não achei Jesus, foi ele que me achou. Ele me transformou de uma tal maneira que nunca mais eu tive medo de morrer. Porque eu sei que enquanto eu andar no seu caminho e guardar a sua palavra, eu nunca mais morrerei. E ele disse: quem perseverar até o fim será salvo. Por isso que eu quero falar com você que está com dificuldades para perseverar. Pastor João Ribe, olha, eu sou um jovem, eu sou um homem, ou então eu já sou um homem maduro, e aparecem as estrangeiras, as pagãs de monte. Aparecem as pagãs, e às vezes eu penso em fazer besteira, ou então até faço besteira, né? Só que você não fica em paz depois, né? Seja você jovem, ou seja você adulto ou mais maduro, se você for atrás de mulheres estrangeiras, pagãs, como fez Salomão, você só vai arrumar tormento para a sua vida. Então, as pessoas têm dificuldades para andar no caminho do Senhor, eu sei disso. As pessoas têm dificuldade, e o dia todo, o tempo todo, não passa uma semana sem que você não seja bombardeado, bombardeada pelo inferno, com propostas para você aproveitar ali, de repente, rapidinho, né? Uma vez só, e você é bombardeado, bombardeada o tempo todo, porque o que o diabo quer é fazer com que você não ande mais no caminho, que você se desvie do caminho. Mas você está aqui hoje, você sabe que essa é a estratégia de Satanás, que o diabo trabalha para te destruir, para te tirar da presença de Deus, para entristecer o Espírito Santo, mas você não quer, por isso que você está aqui hoje. Mostra para Deus que você não quer as ofertas daí do mundo, as ofertas de fora, mas que você quer as ofertas de Deus. Deus fez a oferta para Salomão, Deus está fazendo a oferta para você também. Pastor, eu preciso de mais sabedoria para conduzir a minha vida espiritual. Eu quero me corrigir, eu quero me consertar, eu quero andar direitinho na presença de Deus. Não se afaste, não se desvie, viu? Vem aqui para frente que nós vamos orar e o Espírito Santo vai te restaurar. O Senhor vai te dar sabedoria para você conduzir a tua vida, para você resistir a essas ofertas dos estrangeiros e das estrangeiras, porque não é só o homem que é atentado, não. A mulher cristã, a moça cristã também é atentada por estrangeiros, por pagãos. Vamos para a balada? Vamos para uma diversão? Vamos para a noitada? As mulheres também são atentadas, às vezes até por outras amigas, que falam, vamos com a gente, não tem nada demais, larga de ser boba, vamos com a gente. Aí você vai lá, acaba bebendo, acaba fumando, aí fica triste, não é? Quando a gente peca, você que já é de Deus, quando a gente peca, há uma tristeza tão grande, porque você entende que magoou o Espírito Santo.
Depois que você é salvo, deixa eu explicar isso para você, que é salvo, que é salva. Não adianta você querer aproveitar, mesmo que seja um pouquinho só, os prazeres do mundo lá fora. Mesmo que seja uma coisa rápida e única, porque vai te causar uma grande amargura na alma. Sabe por quê? Porque você não é mais deste mundo. E o mundo não serve mais para você. O mundo não serve mais para você e tem mais, você também não serve para o mundo. Quando uma pessoa se afasta, se desvia, o mundo pisoteia, zomba, escarnece. Fica toda hora rindo de você, porque você ia para a igreja, porque você era crente e agora está bebendo com eles, está fumando com eles, está fazendo coisas erradas com eles. O mundo ri de você. Jesus disse, o sal, quando perde o sabor, não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelas pessoas. Então, se você está o tempo todo sofrendo essas tentações e tem dificuldades para dizer não, tem dificuldades? Cria coragem, vem aqui para frente também. O que você precisa é de sabedoria. Se você quer sabedoria, vem também aqui para frente, vem para cá. Pastor, eu quero sabedoria de Deus para lidar com essas situações que aparecem e às vezes eu não sei como me conduzir. O jovem Salomão, com 12, 14 ou 20 anos, falou para Deus, eu não sei nem como sair, nem como entrar. Às vezes você está numa situação, você não sabe como sair. Pessoa, né, de repente você está lá no meio de gente que faz coisa errada, como é que você vai sair dali? Eu não sei como sair, Senhor. E também nem sei como é que eu entrei nessa confusão. Como é que eu entrei nessa balada? Como é que eu entrei nesse inferninho? Como é que eu entrei nesse negócio? Então, com sabedoria você vai saber como sair, sem magoar ninguém, sem ofender ninguém, né? Eu sou hétero, mas eu levo cantada de homem. Eu não vou bater no cara porque ele está me cantando, e nem vou xingar. Eu saio com a maior elegância, porque eu sei como sair. E sei sair sem ofender ninguém. Entendeu? E você tem que saber sair também. Salomão dizia, eu não sei como sair e não sei como entrar. Você tem que saber como sair dessas situações, dessas saias justas que o diabo prepara para você. Às vezes até no meio da família, né? Você está com parentes e pronto, ali. Que saia justa que você entrou. Você nem sabe como que entrou. Naquele almoço de família só estão servindo cerveja e você está com sede. Como é que você vai sair dessa? Estão oferecendo, estão enchendo o teu copo, tem bebida à vontade. Como é que você sai dessa? Com sabedoria. Amém? Então, nós vamos orar e quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV Feliz ou por qualquer outra emissora de televisão do Brasil. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pela Rádio Feliz ou outra emissora, ou pelo nosso podcast. Você quer sabedoria de Deus? Quer saber entrar, quer saber sair, quer saber se comportar, quer saber conduzir a sua vida, quer ter sabedoria do alto? Então, entrega a vida para Jesus. Ele disse, a rainha de Sabá viajou milhares de quilômetros no lombo de um camelo para ouvir a sabedoria de Salomão em Jerusalém. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus, ele tem mais do que Salomão tinha para oferecer para a rainha de Sabá. Amém? Jesus tem tudo o que você precisa. É Ele que te diz, pede-me o que queres que eu te dê. O que você quiser, Ele tem. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Estou falando com você também que está assistindo e ouvindo à distância.
Estou falando com você também. Entrega a vida para Jesus, volta para Jesus, serve a Jesus. Deus falou, te dei tudo, fiz tudo o que você pediu. E mais, se você perseverar em andar no meu caminho e guardar a minha palavra, ainda vou te acrescentar muitos anos de vida. Jesus, ele vai além, ele diz, eu te acrescento a vida eterna. Ele falou em Mateus 24:13, quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Foi o que Deus falou para Salomão, se você guardar a minha palavra, eu vou prolongar os teus dias, vou te dar vida longa. Jesus promete mais que vida longa, ele promete vida eterna. E como ele está vivo, o teu Jesus está vivo, ele tem condição de garantir a vida eterna para você. E que bom que você veio para frente. E você que está à distância, se quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Pastor João Ribeiro, eu estou ouvindo essa mensagem no rádio do meu veículo, enquanto eu dirijo. Não tenho como me ajoelhar. Tudo bem, coloque a mão sobre o teu peito, no coração, e nós vamos orar. Não precisa parar o veículo, não. Pastor João Ribeiro, estou ouvindo a mensagem no celular, dentro do trem, dentro do ônibus, e eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus, mas eu não tenho como me ajoelhar aqui. Tudo bem, não precisa ajoelhar. Deus está te vendo. Coloque a mão assim sobre o teu peito, sobre o coração, que nós vamos orar. E quem está comigo aqui na sede nacional em São Paulo e veio para frente, isso, vamos dobrar os joelhos. Ore assim comigo, a igreja continua de pé, por favor. Você que está aqui na frente, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra é eterna e falou ao meu coração. E agora eu quero mostrar ao Senhor que a primeira coisa que eu desejo é o Senhor vivo. E eu quero ter sabedoria para te servir e servir também ao teu reino, ao próximo e às pessoas que precisam. Meu Deus da glória, ao me entregar agora diante do altar, eu suplico ao Senhor o perdão de todos os meus pecados e peço ao Senhor que apague também as minhas iniquidades. Não leve, Senhor, em consideração os meus erros, mas me purifica agora com o sangue de Jesus que foi vertido por mim naquela cruz. O Senhor se sacrificou e ressuscitou para me garantir a vida eterna, longura de dias, vida para sempre. Meu Senhor, eu declaro de joelhos que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu quero a ajuda do teu Espírito Santo para guardar a tua palavra e não pecar contra ti. E se eu pecar, eu quero arrependimento na mesma hora. Eu quero, no mesmo instante, voltar atrás. Eu quero o teu perdão e a vida eterna. Mais do que tudo, meu Pai querido, me ajuda a perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.
Música